Pessoal, bem-vindo aqui a mais um vídeo. Bom, vocês devem estar estranhando aí o título desse vídeo, né? Conserto de placa-mãe não é pastel. Eu vou explicar direitinho aqui, vocês vão entender, tá? É o seguinte, eu queria bater um papo com vocês hoje referente... Esse vídeo é especificamente para quem trabalha com manutenção em placas-mães, né? Ou também quem vai solicitar um serviço de reparo na sua placa-mãe, seja do seu desktop, seja do seu notebook, né? Então a gente vai dar aqui uma opinião do que a gente acredita que é o certo. Não estou falando que é a verdade, mas é a nossa verdade, né? Então a verdade às vezes é uma coisa relativa, né? Então cada um trabalha da forma que quer, então a gente está dando aqui a nossa opinião. Luciano, mas o que você quer dizer com isso? É o seguinte, a gente sempre... Tem muitos casos que os clientes às vezes querem trazer placa-mãe de notebook, né? Ou de desktop e ficar esperando para consertar, né? Ah, Luciano, posso levar a placa-mãe aí e ficar esperando consertar? É claro que tem tipos de trabalhos que dá para a gente fazer na hora com uma segurança do trabalho que vai ser feito, mas é a minoria, é a minoria. Vou te explicar por quê. O que acontece? Aqui a gente tem o seguinte modo de trabalhar. Todas as máquinas que vêm para a gente consertar, seja placa-mãe de desktop, placa-mãe de notebook, VGA, o que a gente faz? A gente jamais arruma uma placa na hora com o cliente esperando, jamais, 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 jamais. Isso não vai acontecer aqui. Se alguém quiser quiser vir, às vezes acontece de clientes que nem entram em contato e aparecem aqui do nada. Ah, Luciano, trouxe a placa para arrumar, vou ficar esperando. Aí às vezes a gente fala, poxa, né? Eu falo, fulano, beltrano, a gente não trabalha assim, porque tem pessoas que às vezes elas vêm sem nem ao menos entrar em contato, passar um WhatsApp, né? Esse vídeo é para explicar para vocês o que a gente acredita que é o correto a ser feito em questão de reparo em placas-mães, tá bom? Gente, é o seguinte, a gente já teve muitas reclamações de pessoas que levaram as suas placas-mães para arrumar em algum local, né? Lógico, eu não vou citar a região, não vou citar nome, não vou citar nada, né? Mas assim, o que acontece? A gente tem muitas reclamações. Ah, Luciano, eu levei, o rapaz arrumou, funcionou lá na minha frente, eu levei para casa, no dia seguinte não funcionou mais. Gente, são muitos casos, muitos casos. O que eu quero dizer é o seguinte, essa proposta de conserto de placa-mãe com pronto atendimento, na minha opinião, tá? Na nossa opinião aqui, da equipe Luciano Informática, é uma furada. É uma furada. Por que é uma furada? Porque às vezes você arruma... Isso aí já aconteceu com a gente também no começo. Você quer entregar a máquina, uma placa-mãe para um cliente, aí você liga ali, funcionou, deu vídeo, ele vai embora, tchau. Não, mas não faça isso. Por quê? Aquilo que funcionou na hora ali para o seu cliente... Na hora que você arrumou, com ele esperando, você arrumou, funcionou, mas muitas vezes pode no dia seguinte parar de funcionar. Existem questões físicas e químicas relacionadas aos semicondutores, porque uma placa-mãe de computador, né, nada mais é aí do que uma quantidade gigantesca de componentes semicondutores, né? Da década de 50 para cá, onde teve realmente essa revolução tecnológica que permitiu a gente chegar onde a gente está hoje. Então, o que acontece, pessoal? O que acontece? Por que às vezes você leva a sua máquina para arrumar? Você leva em um local X, a pessoa arruma, você vê a sua máquina funcionando, aí você vai para sua casa feliz com o conserto, né? Tá, isso não é sempre, tá? Não é sempre, mas é uma coisa que tem uma grande chance de acontecer
Por isso que a gente não faz isso aqui. Então você vai contente, leva o seu notebook, o seu desktop para sua casa, e aí ele funciona ali no mesmo dia, às vezes para no dia seguinte, ou para daqui uma semana. O que acontece é o seguinte, às vezes tem uma série de questões. Às vezes naquele momento que a sua máquina foi consertada pelo técnico, ela estava numa temperatura tal, né, em condições que foram colocadas ali, propiciaram que a sua placa funcionasse. Mas isso não quer dizer que ela vai funcionar depois também. Às vezes você arruma uma placa, ela funciona, você deixa ela 2, 3 dias desligado, depois ela não funciona mais. Isso de acordo com, né, cada caso é um caso, cada problema é um problema. Por que isso acontece? Voltando, a gente entra em questões químicas e físicas de semicondutores. Vocês sabem que a microeletrônica, como ela trabalha com semicondutores para tudo, né? O que é um semicondutor? Um semicondutor, ele é um átomo que tem o que? Ele tem 4 elétrons na sua camada de valência. É a camada mais externa ali da eletrosfera, né? Você lembra da aula de química, que o átomo tem as suas camadas de valência, né? Começa lá a camada K, L, M, tudo vai indo. Então, todo semicondutor, na última camada de valência, tem 4, tá? Tem 4 elétrons. A definição de semicondutor sempre será essa. Ele terá 4 elétrons na camada de valência. Então, todo semicondutor é assim. Agora, para a gente conseguir fazer essas questões de transistores funcionarem, chaveamentos, conduz, não conduz, isso se traduz em linguagem hexadecimal, binária, zeros e uns. A gente precisa que os semicondutores eles sejam dopados, eles passem por um processo de dopagem. O que é dopar um semicondutor? É você adicionar impurezas pentavalentes ou trivalentes nele para ele se comportar de uma forma ou outra. Quando a gente fala, por exemplo, esse transistor aqui, esse MOSFET é canal P. Se ele é canal P, o canal P, a região P, é uma região que ela foi dopada com elementos trivalentes, ou seja, ele tem 3 elétrons na camada de valência. Então, 3 elétrons na camada de valência com os 4 elétrons na camada de valência do semicondutor dá um total de 7. Só que para atingir o equilíbrio precisa de 8. Então no caso, essa combinação ela vai ter uma disposição de receber elétrons, tá? O material P ele é dopado com impurezas trivalentes. E o canal N ele é dopado com elementos pentavalentes, ou seja, que tem 5 elétrons na sua camada de valência. Porque aí você tem os 4 elétrons do semicondutor, pode ser um silício, né, o silício, germânio, né, mais usado o silício. Tem mais abundância também. Então o silício tem lá 4 elétrons na camada de valência. Aí você dopa com elementos pentavalentes, ou seja, 5 elétrons na camada de valência, fica com um total de 9. Isso faz com que essa camada ela tenha a tendência a doar elétrons, tá bom? Doar elétrons. E todas essas questões de elementos receptores, doadores, tudo, eles são muito suscetíveis a mudanças de comportamento de acordo também com temperaturas, né? Questão de umidade. Quando eu digo umidade, assim, por exemplo, às vezes você pode usar quando você usa um álcool isopropílico, né, um isopropanol, e você molha ali a placa, mesmo que não haja ali a condução, né, não há sais ali para haver condução e não gerar um curto na placa, mas quando você joga um álcool isopropílico numa placa, muitas vezes você vai ver que ela pode ser que ela não ligue na hora mais. Vamos supor, essa placa está funcionando. Se eu dou um banho de álcool isopropílico nela, talvez ela não funcione. Às vezes pela baixa temperatura também, né? O álcool ali, ele vai entrar pelo vão do CIs também, né? Por ser líquido. Então o que acontece?
talvez essa placa não vai ligar hoje, mas aí amanhã ela liga. Então, isso eu estou dando esse exemplo do isopropanol aplicado em abundância numa placa, para vocês verem como são sutilezas no ligar ou não ligar uma placa-mãe. Então, o que acontece, gente? Então, por essas questões, nós aqui, o nosso trabalho, a nossa política de trabalho, é extremamente contra esse negócio de pronto atendimento para placas-mães. Seja elas quais forem, desktop, tablet, notebook, celular, nós nem mexemos mais com celular, tá? Mas somos totalmente contra, porque uma placa eletrônica reparada naquele momento, ela pode não funcionar no dia seguinte, ou daqui a 2 dias, ou uma coisa que você reparou agora, ela pode não funcionar agora e funcionar em algumas horas. Então tem muitas nuances quando você mexe com semicondutores, tá? Mas assim, eu sei que esse vídeo que eu estou fazendo aqui agora é um vídeo que pessoas que já trabalham há muitos anos com essa questão de pronto atendimento, né? Ah, não, espera aí que eu vou arrumar, vão ser totalmente contra o que eu estou falando, né? E eu repito, eu não estou falando que se você procurar alguém que trabalha com pronto atendimento, que a sua placa não será arrumada, tá? Não estou falando isso. Tá? Então por isso que é bom, às vezes a pessoa assistir o vídeo inteiro, que às vezes tem gente que vê um pedacinho do vídeo e faz um comentário sem muito nexo, né? Porque não viu o vídeo todo. Então assim, eu não estou falando que se você levar em uma loja que se propõe a consertar na hora, ela não vai consertar a sua placa. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu digo é que os anos de experiência nos levaram a entender que o conserto de placa-mãe de modo assim, pronto atendimento, não é adequado. Porque você pode entregar uma coisa que não vai funcionar para o cliente amanhã, talvez, tá? Então não é uma garantia, mas é uma coisa que a gente percebe ao longo dos anos. Então, quem trabalha já assim e tem uma taxa alta de reparos, uma porcentagem alta de sucesso, continue fazendo assim, né? Mas a nossa opinião para os que estão ingressando na área, estão começando no conserto de placas-mães, seja de qual dispositivo for, televisão, que for, ou pessoas que vão também consertar, levar em algum lugar, a gente aconselha que opte por locais que não trabalhem com pronto atendimento. Por isso o título do vídeo, né? Placa-mãe não é pastel. Realmente, né? Tem cliente que chega e, arruma aí, eu vou esperar, né? O cliente às vezes vê um vídeo de meia hora, acha que em meia hora a placa dele vai estar pronta, mas não é isso. O vídeo ele é editado, tem uma série de etapas que às vezes você erra até chegar ao conserto, só que tem coisas que se a gente for colocar todas as etapas, o vídeo pode ficar extenso demais, né? Essa questão acho que é uma questão muito importante da gente tratar, né? Faz um tempo já que eu quero ter esse bate-papo com vocês. Eu acho que é uma coisa extremamente importante, tá? Uma coisa muito importante. E uma outra coisa que vai contra o pronto atendimento, que eu acredito também, é o seguinte: a forma certa de arrumar uma placa, você recebe a placa do cliente, agenda alguns dias para ele retirar, vai mantendo ele informado, né? Aproveita aí o WhatsApp, né? Como nós fazemos hoje, sempre mantemos os nossos clientes informados de cada uma das etapas, o que está acontecendo, através de fotos, através de vídeos. Quem estiver assistindo esse vídeo pode comentar aí que se já trouxe placa-mãe para a gente, pode confirmar isso que eu estou falando aqui. Mas então, quando você arruma uma placa, gente, não é arrumar e arrumou, está pronta, vou entregar para o cliente. Não, não é assim. Você arrumou uma placa, se você acredita que ela já está arrumada, peça para o seu cliente aí mais uns 2, 3 dias. Por quê? Para você verificar questões de superaquecimento, né? O superaquecimento não vai acontecer na hora ali, ele pode acontecer depois de 5 horas ligada a máquina. Então verifique questões de superaquecimento. O Wi-Fi está funcionando? Tá funcionando. Vamos verificar se o touchpad está funcionando.
se a rede LAN está funcionando. Vamos verificar também se o teclado está atuando. Porque às vezes a pessoa comenta, Luciano, eu levei para arrumar, o rapaz arrumou, mas aí parou de funcionar o teclado. Luciano, eu levei para arrumar, o cara arrumou, mas agora não funciona o Wi-Fi, não funciona o touchpad. Outra coisa importante, arrumou a placa-mãe, vê se tá ok o circuito de gerenciamento de carga de bateria. Mesma coisa, o cliente às vezes fala, levei para arrumar, agora arrumou, está funcionando, mas depois que eu levei para arrumar não carrega mais a bateria e a bateria está boa. Então, por essas inúmeras questões que nós somos completamente contra o trabalho de placa-mãe de pronto atendimento, tá? Isso não existe, gente. Na nossa opinião, isso não existe, tá? Eu acho, alguns não vão gostar, mas eu acho até irresponsável, tá? Você conserta rapidinho uma placa, no caso se for um conserto rápido, entrega e o cliente vai embora. Não dá, gente, não dá. E outra, uma coisa eu falo para você, muitas vezes, o cliente, você nem sabe que essa placa deu problema. Então às vezes o cliente levou para você arrumar, você arrumou ou acha que arrumou, o cliente levou embora, você fez lá rapidinho, o cliente levou embora. Às vezes aquele cliente não volta, tá? Tem cliente que reclama, ó, não ficou bom, voltei e tudo, mas tem cliente que não reclama, gente. Tem cliente que não reclama. Simplesmente não ficou bom, ele fala, aqui mesmo, muita gente vem, Luciana, eu não quero nem levar, eu levei lá, o cara arrumou, não funcionou, mas não senti confiança, eu prefiro esperar uma semana, 2 semanas, 3 semanas, só que eu quero um negócio bem feito. Então, pessoal, você mesmo que trabalha com pronto atendimento, fique atento, porque muitas vezes você fala assim, Luciano, mas o meu cliente não volta. Tem uma grande parcela desses clientes que eles tiveram um problema, mas eles não voltaram. Então você acha que ficou consertado, mas pode ser que não, tá? Então por isso que é mais um ponto importante. Às vezes você... E outro, um cliente insatisfeito, além de não te indicar para ninguém, infelizmente ele vai te queimar, tá? Se alguém perguntar alguma coisa, não leva lá não, que o cara ou não foi profissional, ou ele arrumou e não ficou legal, não sei. Às vezes você pode ter a melhor das intenções, só que você quer soltar um serviço rápido, ficou alguma coisa não ficou boa, alguma coisa não ficou boa, e depois você tem um cliente insatisfeito, tá? É aquela coisa, um cliente satisfeito, às vezes ele te indica para 1, 2, 3, um cliente satisfeito. Um cliente insatisfeito, ele fala para 10, para 20, para 30. Tá? Então, é muito importante você cuidar do seu cliente ao máximo. Tá? Então, o cuidar do cliente ao máximo, eu quero dizer isso. Faça da melhor forma possível. Tá? Então, arrumou uma placa-mãe de desk, de note, celular, faça todos os testes, tente todos os testes que você sabe que essa máquina ela vai ser submetida depois. Tá? Eu não estou falando lentidão, por exemplo, do Windows. Claro, se o cliente trouxe para você para arrumar e o Windows tá lento por alguma questão, isso aí você não vai mexer. Mas claro, você já deixa, né, tudo bem acordado de início. É um reparo na placa-mãe? Ok, o reparo é na placa-mãe. Caso, isso aí já deve ser pré-acordado. Caso haja um problema no Windows do senhor, no Windows da senhora, então isso é uma outra questão, né? Porque às vezes tem o cliente que traz a placa para arrumar, mas o Windows dele está extremamente instável, problemático, e aí você precisa deixar isso claro, né? Então é o reparo da placa. Caso o senhor ou a senhora queira também arrumar o Windows porque está lento por causa de vírus, por outras questões de lentidão, aí já é um outro trabalho, né? Mas isso é tudo uma questão de já deixar tudo bem claro, bem transparente logo no início. Questão de prazo, questão do que vai ser feito, tá? Então, se você for bem transparente desde o início, você tem a ganhar e o seu cliente também não vai ficar bravo com você e não vai reclamar de nada, porque ele concordou desde o início com as condições, tá bom?
Então, transparência sempre, gente, é o melhor caminho, tá? Obrigado aí quem acompanhou o vídeo até agora. O vídeo talvez demorou um pouquinho, mas é que realmente a gente acha que o pronto atendimento não é legal, tá? Não é bacana. Quantas, ó, nós mesmos já passamos por esse tipo de problema aqui várias vezes. Você arruma a placa de um cliente, você jura que aquela placa está consertada. Você jura que está consertada. Aí a gente coloca na bancada aí 1, 2 dias e ela mostra alguma anormalidade. É onde você tem que parar. Opa, o que está acontecendo? Alguma coisa não ficou boa. Vamos desmontar e ver o que está acontecendo. Então, por isso que arrumar a placa rapidinho e entregar para o cliente, você vai perder e o seu cliente vai perder também. Isso não vai ser a curto prazo não, mas a médio e longo prazo você pode ter o seu negócio aí a passar por sérios problemas, tá bom? Às vezes começa a ter uma queda grande de trabalho para você nem sabe por quê. Ok? Pessoal, obrigado, tá? Quem acompanhou aí, mas a ideia sempre no final é passar coisas que a gente vivencia aqui o dia a dia e também orientar quem está começando nessa área, quem vai levar uma placa para arrumar, para pensar o que é melhor para fazer, direcionar você para a melhor decisão possível, tá bom? Pessoal, um abraço e até o próximo vídeo.